Que Deus nos ajude, nos dê capacidade, conhecimento, equilíbrio emocional, presença espiritual de Deus, para que possamos chegar no seu coração segundo a vontade de Deus. Que você abra as portas do seu coração para poder entender e discernir o que Deus quer da sua vida também. Gostaria que todos os membros estivessem presentes, mas o que nós gostaríamos e o que acontece, geralmente tem uma distância muito grande. Assim também é a vontade de Deus conosco. O que Deus quer de nós e o que muitas vezes nós fazemos, espero que não esteja tão distante assim para decepcionar o nosso Salvador. Amém? Nós vamos pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Até então, quando nós lemos o capítulo 6 de Romanos, que é uma sequência de despedidas e de lembrança e saudação, principalmente saudações aos irmãos que estão em Roma, ao primeiro modo, parece que não tem muito o que falar. Mas nós vimos a semana passada, nós olhamos com mais atenção no versículo 1 e versículo 2. Primeiro, Paulo comenta de uma irmã chamada Febe, numa cidade chamada Cencreia, a uns 10 quilômetros de Corinto, onde esta irmã morava, e na casa dela também era uma igreja. A casa dela tinha duas atividades: a igreja do Senhor, e ela hospedava os irmãos, inclusive o apóstolo Paulo. Como era uma cidade portuária, essa casa servia de hospedagem dos irmãos e de reunião da igreja do Senhor. Amém? Falamos sobre ela, pouco se fala sobre esta mulher, mas o que se fala dela é o suficiente para nós entendermos de atitudes do trabalho do Senhor, que vai ser esse assunto nosso, que Deus se contenta. Depois, Paulo orienta, dizer que receba essa irmã aí em Roma, que ela estava de viagem para Roma. E Paulo diz: receba ela no Senhor, como convém a todos os santos, e ajude essa irmã em tudo que ela precisar. Tipo assim, ela faz por merecer ser ajudada. Depois o apóstolo Paulo, ele comenta de um casal, esse casal já mais conhecido na Bíblia, que é o versículo 3 em diante, e versículo 4, onde Paulo diz que esse casal, Priscila e Áquila, eram cooperadores no Senhor, e esses irmãos foram tão ousados que puseram as suas cabeças por causa do apóstolo Paulo. Fato curioso que em 1 Coríntios, Paulo também diz que a igreja do Senhor era ponto de reunião na casa deste casal. Isto é, a casa de Áquila e Priscila era também localização de reunião da igreja do Senhor. E no versículo 5, no início, que a gente vê, Paulo repete em 1 Coríntios. Hoje a nossa leitura, para nós já iniciarmos a tarefa do dia de hoje, nós vamos ver, porque a semana passada nós lemos a parte A do versículo 5, é onde está Paulo dizendo que na casa desses irmãos está a igreja do Senhor. Agora ele diz: saudai a Epêneto, é o nome de um homem, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te pedimos mais uma vez que possamos ser instruídos pelo seu Espírito para podermos trazer para a igreja e para todos que nos ouvem o melhor das informações das Sagradas Escrituras, para que possamos exercer a prática obediente das coisas que te agradam. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.
Bom, irmão, nosso centro de comentário desta noite é pouca leitura, mas nós vamos abrir um leque, como eu gosto de dizer aos irmãos, sobre o que comporta esse assunto. Primeiro, nós vemos Paulo, além de expor toda essa gratidão, ele saúda Epênetro. Este irmão, a informação que tem é que ele era um dos primeiros irmãos convertidos entre os gregos, possivelmente, provavelmente, em Corinto. É o que diz dele. E em seguida, Paulo expõe a gratidão às irmãs, mulheres obreiras, para o bem do evangelho. Por que eu coloco no plural? Atente no versículo 12, nós vamos ver mais três mulheres, onde Paulo diz: saudai a Trífena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Amém? Então nós temos 4 mulheres que trabalharam no Senhor, 2, e 2 que trabalharam muito no Senhor. Paulo diferencia nominalmente essas irmãs e o trabalho de cada uma, e isto deve ser significativo para as nossas observações. Se você está com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 16, até para você situar no assunto, você pode ver que do verso 3 ao verso 16, todos os versos se iniciam com saudai-a ou saudai-ao. O apóstolo não economiza relembrar as boas lembranças das excelentes ações individuais, citando o nome e as boas obras destacadas de cada um. O nome e o que fez. O nome e o que fez. O que se sabe da maioria desses irmãos mencionados, dos quais nós vamos desenvolver durante os nossos estudos, são apenas poucas informações, como é bem resumido. Isso de cada um. Sendo que as suas mais importantes obras eram elogiadas e citadas pelo apóstolo Paulo. Diante de informação de cada um, você imagina que é o suficiente para que nós possamos construir um mosaico. O mosaico é quando você tem peças diferentes, forma-se vitrais ou pisos onde as lajotinhas, cada uma é de um jeito. Então, cada um no seu jeito, cada um na sua obra, forma um corpo. E é interessante essa expressão corpo, porque todos faziam esta obra para o Senhor. Não se trata de obras, por mais que você fique trabalhando sem parar para ganhar o seu sustento, não é isso que Paulo elogia. Paulo, Áquila e Priscila eram construtores de tenda. Em nenhum momento ele diz: olha como que eu tenho trabalhado em construir tendas e eu não tenho tempo para ir na igreja. Em nenhum momento está essa escritura na Bíblia. Mas aqui ele diz que, embora todos tinham seus afazeres, eles colocavam em primeiro lugar a obra do Senhor, o trabalho do Senhor. Então, esse mosaico santo feito de cada irmão e a sua obra foi destacado como uma obediência ao trabalho do Senhor. E lembre-se você que está aqui nos acompanhando e nos ouvindo, que naquele momento em que Paulo estava escrevendo a carta, na verdade era um outro irmão que escrevia para ele, nós vamos ver no final desta carta, esses irmãos e irmãs já estavam em Roma. Mas Paulo tinha conhecido eles antes deles irem para Roma e tinha vivenciado com cada um nos detalhes especiais das obras em que eles sobressaíam. Por isso que essas obras que nós estamos lendo é passado para nós e passado também quando Paulo escreveu a carta em Corinto. Entende? E pelo que nós cremos e vemos, esses irmãos, quando mudaram para Roma, eles continuaram, cada um com a especialidade que eles operavam nas suas igrejas quando conheceram Paulo. O que nós sabemos desse irmão Epênetro, como já comentei com os irmãos,
é que este irmão, Paulo escreve, meu amado. É significativo quando alguém te diz, meu irmão, você é meu amado. E não foi só a ele que Paulo escreveu. É a palavra amada ou amado, quando você ama alguém, principalmente o irmão e irmã da igreja, não deixe de dizer para ele, irmão, eu te amo. Faz efeito. E isso é interessante, que este irmão era um dos amados do apóstolo. Semana passada nós dissemos que, embora Paulo tinha muitos inimigos e a maioria querendo matar ele, os amigos verdadeiros irmãos que ele tinha, esses amados, como Áquila e Priscila, chegaram ao ponto de dizer, se vocês forem matar Paulo, mate nós dois primeiro. Esses são os amigos que Deus coloca nas nossas vidas e nós precisamos prestar mais atenção para eles. Às vezes nós prestamos atenção em quem nós gostaríamos que fossem nossos amigos. E nós não damos valor àqueles que Deus põe na nossa vida, que verdadeiramente são os nossos amigos e irmãos, que oram por nós, que choram por nós, que sofrem as nossas dores. Não é legal você sofrer dores por quem não te dá valor e não dá valor para quem te ama de verdade. Então, quando Paulo diz que era o amado, este irmão provavelmente foi um irmão que atentamente ouviu a pregação do evangelho do apóstolo Paulo, e ele foi um dos primeiros a se dispor a dizer, eu aceito Jesus que você prega, apóstolo Paulo. Você veio aqui na minha cidade, em Corinto, e você está pregando esse Jesus Cristo, eu aceito esse Jesus Cristo. Então esse irmão era merecedor de todo respeito. Talvez já pela idade dele, e por ele ser uma das primícias, os primeiros membros daquela igreja. Tal qual Paulo escreve de primícias, esta igreja e todas as nossas igrejas co-irmãs jamais podem menosprezar os primeiros irmãos da igreja. Porque se nós não damos valor aos nossos primeiros irmãos como heróis da fé, nós não perdemos a história e o rumo dela. Assim como meninos e meninas que estão na igreja e sabem que seus avós, suas mães foram fiéis ao evangelho na estrutura da igreja, eu tenho certeza que mesmo não sendo membro da igreja, você dá o respeito e a honra por eles serem fiéis à igreja do Senhor. Amém, irmãos? Agora, em seguida, Paulo lembra de uma irmã de nome Maria, como nós acabamos de ler, versículo 6, ele diz, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Olha, irmãos, apenas esta curta frase sobre esta irmã desconhecida é o que nós temos na Bíblia toda. Mas, irmãos, interessante que é o suficiente para sabermos que esta irmã era excelente, com poucas palavras e objetivo. Essa irmã, como nós estamos no assunto agora, a partir de agora, trabalho na obra do Senhor, e nós vamos trazer para você quão importante é trabalhar na obra do Senhor e quão importante é a igreja reconhecer os irmãos que trabalham na obra do Senhor. Nós não podemos ficar calados em relação àqueles que de fato trabalham no Senhor. E Paulo, no versículo 12, ele lembra dessas irmãs com um nome esquisito para nós, mas para entre os gregos e romanos não era nada de esquisito, porque elas eram naturais daquelas terras. Uma se chamava Trífena e a outra Trifosa, provavelmente eram irmãs, não se sabe, mas o que nós sabemos é que juntas elas trabalhavam no Senhor. Faziam uma dupla de trabalho, carregavam o jugo junto, cada uma com a sua canga, mas elas trabalhavam no jugo do Senhor. E depois ele termina também numa saudação especial a uma irmã, a qual ele vem novamente com a expressão de amada, e o nome dela é Pérside. E Paulo repete o que disse a Maria, a qual trabalhou ou muito trabalhou
no Senhor. Pés de Maria trabalharam muito para o Senhor. Considerando em primeiro momento Maria, é comum esse nome entre nós até os dias de hoje na igreja. Um fato interessante, a nossa igreja, por exemplo, as nossas anciãs, acho que quase a maioria delas trazem Maria, carregada na identidade. Isso é bom, porque nós vemos que as nossas irmãs Marias daqui também não deixaram a desejar sobre a persistência e a entrega na obra do Senhor. Poderíamos lembrar aqui de irmã Ana, poderíamos lembrar também ainda da irmã Francelina, que está aqui conosco, de irmã Alcídia, podemos lembrar de irmã Geni, podemos lembrar de a irmã, mãe do irmão Osmar, que embora ausente, mas teve uma parcela de presença substancial na igreja quando podia vir, entre outras irmãs, que Deus me perdoe se eu estou esquecendo, mas ouso a trazer aos irmãos a realidade de quem ainda está aqui conosco, inclusive algumas presenciais, de que são mulheres que não têm um outro lugar para ir a não ser vir à casa do Senhor. Por exemplo, aqui na igreja hoje, a irmã Francelina e a irmã Geni, que não podem vir mais à igreja sós, são trazidas por netas e filhas, vêm com cadeira de roda, com a muletinha, mas vêm à igreja do Senhor. Então podemos dizer, estas irmãs muito se ofereceram na obra do Senhor. Fica o exemplo para você que é da família. E também a irmã Maria, a irmã Maria Martins, mãe da irmã Ivani. Eu vou lembrando no meio da pregação, irmã, porque eu não escrevi o nome de todas e graças a Deus que nós esquecemos de alguns, porque não são 2, 3 apenas. Igreja que tem boa história é isso. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? De forma que nós vemos que estas irmãs, Paulo escreve com superlativo, muito. E é comum, quando surpreendemos com a dedicação de alguns, tecer elogios a mais. Isto é um superlativo. Não é discriminar, dizer que alguns são muito mais presentes e ativos acima da média do que outros. Porque, irmãos, cá entre nós, vir na igreja não deveria ser uma falha, deveria ser um costume, um hábito tão normal. Algumas irmãs da igreja quase nunca faltam, ou quase nunca faltaram dos cultos. As presenças delas, pode ter certeza que alcançam essas notícias entre nós e também nos céus. Glória a Deus por isso. Nenhuma obra do Senhor é em vão quando é oferecida ao Senhor. E estamos colocando para você o interesse e a importância da consagração, da santificação e dos galardões que Deus reserva a estas santas irmãs. Alguns pregadores pouco falam de mulheres na igreja, mas se nós olharmos para a Bíblia, muito se fala das mulheres na palavra de Deus. Amém? Não quero desconsiderar o meu amado irmão Davi, que está aqui na minha frente, numa cadeira diferenciada, junto com o irmão Braz, ali atrás, numa outra cadeira, que são anciãos, que já não podem vir sozinhos na igreja, e eles dão o trabalho, entre aspas, aos filhos, ao irmão Nilson, que é encarregado de trazer o irmão Braz, e a família trazer o irmão Davi. O irmão Davi sofreu um AVC, e mesmo com as consequências do AVC, ele diz, eu quero ir para a igreja. Isto é algo a mais que quem está sentado com saúde, ou quem está em casa ouvindo com saúde e faltou do culto, para que você repare, porque Paulo diz, trabalhou muito no Senhor. O irmão Nilson traz o irmão Braz, o irmão Pedro leva de volta. Para quem está nos assistindo, tem uma dupla, um trio de irmãos aqui que carrega irmão para baixo e para cima. Um traz, outro leva, e graças a Deus, e Deus dê a paga aos irmãos também, que nem cobra o combustível da igreja. Deus paga os irmãos. Irmãos, verificamos alguns exemplos, a partir de agora, que eu quero trazer outros exemplos na igreja para os irmãos,
entre acertos e desacertos na questão de servir ao Senhor. Porque hoje o nosso tema principal, além de ser amado do Senhor e primícias, como nós vemos, epênetro, nós estamos passando para os irmãos sobre o trabalho na obra do Senhor e especialmente sobre as mulheres. Não pense que é um culto para as mulheres, é um culto para a igreja, assim como Paulo escreveu a carta no capítulo 16 aos Romanos. Irmãos, vocês lembram de duas irmãs especiais da igreja? Uma chamava-se Marta e a outra se chamava-se Maria. Bom, eram duas irmãs e tinha algo especial. Elas tinham um irmão chamado Lázaro e os três eram três irmãos amigos de Jesus. E moravam numa cidadezinha perto de Jerusalém, e Jesus, quando ia para Jerusalém, ele pernoitava nessa aldeia onde morava Marta, Maria e Lázaro. Essas duas irmãs, elas eram íntimas de Jesus. Jesus ia na casa delas sempre que passava por lá. Maria, uma das irmãs, além da amizade que fazia e que tinha, ela fazia algo a mais. Ela se dedicava para o evangelho, e preste atenção nessa palavra, com prioridade zero. A maior prioridade de Maria era ter Jesus ao lado. O que pode ser interessante nessa mulher é que em todas as oportunidades que ela tinha, ela deixava os outros afazeres, seja lá quais forem, para dar atenção ao evangelho. Enquanto a sua irmã Marta, uma boa moça, por sinal, ela era muito ocupada, atarefada, e ela não tinha tanto tempo para dar atenção a Jesus. Quando Jesus aparecia na casa delas, ainda que Jesus estivesse apenas de passagem, ou por um dia, ou algumas horas, Marta deixava Jesus entrar como uma boa anfitriã. Mas ela não deixava os seus afazeres por causa da presença de Jesus. Compreende? Jesus na casa de Marta, mas Marta não tinha tempo para Jesus. Estou te provocando para ver o que isso pode ser interessante para você fazer uma avaliação da sua vida espiritual e do compromisso com Deus. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Jesus presente, mas você não dá atenção para Ele. Quem tem outras coisas para fazer, age sempre assim. Gosta muito de Jesus, é amigo dele, mas não tem tanto tempo para Ele. Jesus presente, ao lado, mas não fala com Ele, porque tem muita coisa para fazer. Marta era daquelas que tinha muito apego aos serviços. Então ela não tinha tempo para Jesus e ela se justificava. Aliás, ela ficou brava com a sua irmã. Jesus, mais uma vez, não estava longe dela. Estava na casa dela, mas ela não tinha tempo para sentar ao lado de Jesus. As Martas de hoje não são poucas. Elas existem. Elas existem, por exemplo, elas usam celular, usam as tarefas do dia, fazem muitas coisas. E todos esses instrumentos, essas tarefas, têm cativado muitas... Eu usei uma expressão para você entender, para popularizar. Muitas Martinhas e muitos Martinhos na igreja. Inclusive dentro das igrejas. Jesus presente, enquanto, por exemplo, o celular é o seu compromisso de atividades sociais. Torna-se obrigatório estar com o celular, em casa, no trabalho, em qualquer lugar.
Mas Jesus não fala nesse celular. Mas ele quer falar através até do seu celular. Tem meios para isso. Está escrito que Marta se distraía muito nos seus serviços. Isto é como distraídos no celular, por exemplo, ou distraído na igreja com outros pensamentos, ou distraído na vida com outros pensamentos, sendo que Jesus está perto, querendo falar com você através da oração, por exemplo. Nem vê o tempo passar, nem vê Jesus querendo entrar no seu coração. Ele quer entrar, mas você não tem tempo para receber ele de verdade no seu coração. Talvez você está usando uma expressão como Marta: quer entrar no meu coração? Entra, mas eu não tenho tempo para estar conversando. Bom, neste modo de operação, muitos continuam como Marta até os dias de hoje, e agora com seus recursos modernos de não ter tempo. Meus irmãos, o que eu tenho visto de irmãs e irmãos que não têm tempo, sendo que o tempo é de Deus. Não tem tempo para Deus. Na verdade é isso que dizem. Mas o tempo é tomado do mesmo jeito, entre outros tipos de compromissos, menos para Jesus. Menos para estar aqui com os irmãos, por exemplo. Não tem tempo. Zera o tempo para estar com Jesus. É impressionante, mas acontece. Zera totalmente meses e meses sem ter 1 hora ou 1h30 aqui para estar com os membros para formar o mosaico de Jesus, a igreja de Jesus. Ainda que falte uma peça, não tem tempo. E essa falta de tempo compromete vir ao culto e receber Jesus na sua casa e no seu coração também. Eu tenho dito aos irmãos da igreja, porque quem se ausenta da igreja, não adianta dizer que está com Jesus. Na verdade, está se ausentando de Jesus também, porque vai perdendo a comunhão. Primeiro a comunhão com a igreja, depois a comunhão com Deus. Isto é bíblico e é uma fatura fechada, por mais que você possa argumentar outras coisas. Esses muitos trabalhos não têm importância alguma para Jesus. Não pense: olha, eu não estou dormindo, eu estou com muito trabalho. Vou dizer, a nota que o Senhor dá para quem trabalha muito no mundo é 0. Irmãos, precisamos de mais Mariazinhas e Mariozinhos também na igreja, para falarem com Jesus, na igreja, em casa e no coração. Ele anda batendo na porta para entrar e cear com você. Aí você diz: estou ocupado. Tenho muita coisa para fazer. Mas cada um tem o seu raciocínio. Eu creio que isso é o mais trabalhoso. Quando eu digo cada um tem o seu raciocínio, cada um tem o seu argumento. Com Marta não foi diferente, porque o serviço da casa alguém deve fazer, não é verdade? Isso é outro argumento forte. Alguém tem que trabalhar para sustentar essa casa, não é? É o outro argumento forte. Alguém deve pagar as contas, não é? Eu trabalho o dia inteiro, depois eu canso, tenho que acordar cedo no outro dia, ou trabalho no horário de culto. Não dá, gente. E se você apertar muito, eu vou falar: então você paga as minhas contas e eu venho para a igreja. É o que sempre ouvimos, porque Jesus ouviu isso de Marta, e nós ouvimos de outros também, principalmente aqueles que se sobrecarregam devido a tantas coisas que acontecem nas nossas vidas. Jovens que faltam da igreja porque tem que estudar demais. Irmãos, se quer conversar com estudo um dia, pode conversar com o irmão Márcio. Pode conversar. Jovens que acham que se faltar do culto no sábado e no domingo para ficar estudando, vai dar algum resultado positivo no dia do vestibular. Posso dizer para você, não vai dar.
Porque faltou fé. E nós vamos dizer para você primeiro qual a ordem das coisas. Maria sabia das ordens das coisas. Se você usar o raciocínio normal de Marta, Maria não estava sendo companheira dela. Mas se você usar o raciocínio espiritual, ela estava sendo companheiro de Jesus. Agora, irmãos, nós podemos até um dia encher os bolsos, realizar-se profissionalmente, conseguir pagar tudo o que precisa, mas não vai se fartar de Jesus. Vai ser um tempo nulo. E ele, enquanto isso, ele está conversando com quem muito trabalhou. Isso não quer dizer que Maria era preguiçosa e irresponsável, e Marta, a tal trabalhadora responsável, a tal estudiosa responsável. Não. Acontece que o passo de tempo de Maria era outro. E você, meu irmão, minha irmã, desde o mais jovenzinho ao mais idoso que está aqui, seu tempo tem que ser outro em relação ao mundo. Seu tempo e a sua vida tem que ser do Senhor. Sempre. Amém? Porque Maria enxergou Jesus, ela entendeu que a honra da casa é muito maior que o próprio serviço da casa. E quando alguém chega na sua casa, a honra deve ser dada. O que tem que fazer para casa, você deixa depois. Toda vez que Jesus chega, você vai dar atenção para ele. Então, meus irmãos, as suas prioridades devem ser as espirituais. Marta nas tarefas materiais, o serviço doméstico que nunca se acabam, e pelos outros que o ganhar dinheiro e estudar nunca vai se fartar. Com tudo isso, se você trabalhou a vida toda, estudou a vida toda, fez tudo certinho, em Salmo 90:10 vai te dar uma grande decepção, que depois dos 70, você vai ver que tudo foi cansaço e enfado. Mas Maria teve, a inteligência espiritual de dizer, antes que eu chegue nos 70, quero ver Jesus ainda moça. Quero ter Jesus comigo hoje. Porque depois as outras coisas, ele diz em Mateus 6:33, que ele me acrescenta. Você crê? Então trabalhar muito para o Senhor é o inédito de uma questão de fé. Acredito que tudo é uma questão de fé, irmãos, na nossa vida. Para buscar primeiro o reino dos céus e estas coisas da vida, inclusive o trabalho e a justiça, Deus acrescenta. Sabe quem disse? Foi ele que visitou Marta e Maria. Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus, outras coisas serão acrescentadas. Meu jovenzinho, meu irmão, nunca corra atrás de serviço. Nunca corra atrás de dinheiro. Nunca corra atrás de resolver as coisas de Deus, mas você deve correr urgente e abrir as portas do seu coração para conversar tranquilamente com Jesus. Assim, meus irmãos, as irmãs que Paulo elogia pelo trabalho, pelo muito trabalho na casa do Senhor, aí nós gostamos dessa expressão, o muito trabalho pela causa do Senhor, foram como Marta e as suas obras eram para o Senhor. O tempo delas era para a igreja do Senhor, o serviço delas era para o Senhor. As outras coisas, irmãos, você pode ter certeza que para perto de Maria e aquelas duas irmãs de nome esquisito, Deus acrescentou tudo na vida delas. 2 delas, meus irmãos, 3 delas estavam em Roma, na igreja do Senhor. Ah, meu irmão, o certo é que as irmãs, a Maria de Roma, podemos dizer agora, a Trifosa e Peste, deveriam ter todos os afazeres das mulheres, das irmãs que estão nesta presença. No entanto, elas trabalharam muito pelos irmãos e que estavam na causa de Deus, isto é, elas foram presentes na obra do Senhor, trabalharam na obra do Senhor. Se elas não tivessem trabalhado na obra do Senhor,
o nome dela não estaria sido escrito na carta que Paulo escreveu para Roma. Mulheres como Marta, Paulo não lembrou. E se o apóstolo não lembrou, você acha que Jesus vai lembrar? Aquela mulher que nós vemos na Bíblia, logo nos primeiros versículos, a Priscila, esposa do homem chamado Áquila, aquele judeu nascido na cidade do Ponto. Pelo que vemos, esta mulher colocou seu marido para trabalhar na obra de Deus. Ela foi a grande incentivadora do seu esposo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Se encontramos uma mulher que podemos dizer foi sábia, é Priscila. E esta mulher, você deve descobrir que ela é uma mulher de atitude. Febe, aquela hospedeira que nós falamos para os irmãos, Febe era hospedeira de crentes. E a igreja hospedava na casa dela, naquela cidade de Cencreia. Demonstrou que os seus labores foram abundantes e humanitários para o reino do Senhor. Humanitários porque ela cuidava dos apóstolos e dos irmãos que eram viajantes. E isso foi suficiente para que tinha uma igreja na casa desta mulher. Irmãos e irmãs, é dever natural considerarmos os irmãos que muito trabalham no Evangelho, como nós constatamos na palavra de Deus. Considerando que nem todos dedicam como deveriam se dedicar ao Evangelho do Senhor. Embora cada um é que deve assumir a sua medida de dedicação. Interessante, irmãos, que nós não estamos mandando nada para você. É você que deve se apresentar. Ninguém é obrigado a nada. Você deve se sentir devedor a tudo que o Senhor fez para você na sua vida. De forma que, meu irmão, minha irmã, quando alguém diz que não tem tempo, ou se dedica muito pouco tempo, eu ia dizer muito pouco tempo, mas vamos falar só no pouco tempo para o Evangelho, esses, é comum a gente ouvir que não tem tempo. Isto é, nem a sobra eu tenho para dar para Deus. Não tenho tempo para Deus. Saiba que Deus não se alegra de sobras. O Senhor nunca requisitou sobra de ninguém. Nunca. Deus sempre quer as primícias, o principal. E sobre isso, Pérside, Maria, as duas irmãs, todas essas mulheres, Priscila, entendiam muito de prioridades ao Senhor. Porque essas irmãs entendiam muito bem a ordem das coisas celestiais e a subordem das coisas materiais. E elas colocavam cada coisa no seu devido lugar. Todos nós temos conhecimento quanto à dedicação, mas nem todos têm a ousadia de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para que depois, irmãos, todas as coisas, as outras coisas de Jesus. Jesus disse todas as outras coisas e a sua justiça, gentilmente, pelo Senhor, sejam acrescentadas. Mais uma vez, para nós encerrarmos, eu passo aos irmãos tudo isso, essas obras no Senhor, é uma questão de fé. Mas não qualquer fé. Fé pequena, meus irmãos, é coisa rasa. Não dá tempo. A remissão, o bom emprego do tempo e as boas obras era para a excelência da fé no Senhor. Para terminar, eu quero ler com vocês Salmo 55 e 22. Vamos terminar e fechar com esse salmo. Você está muito atarefado, você não está tendo tempo, você que não veio na igreja hoje, vai ouvir essa pregação, coloque esse salmo no devido lugar no seu coração. Lança o teu cuidado, isso é o seu tempo, sua preocupação.
Lance o seu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permita jamais que o justo seja abalado. Pode ter certeza, quem não tem tempo para o Senhor, ou diz que não tem tempo, ou não se oferece para o Senhor, tem uma característica emocional tal qual a de Marta, abalada. Você percebeu, quando você for ler, Marta era uma mulher abalada. Primeiro, ela fazia crítica em público à sua irmã, sendo que a irmã estava fazendo o que ela deveria fazer, isto é, descontrolada. Ela teve um descontrole. As consequências de servir ao Senhor é uma. As consequências de servir muito ao Senhor é quadruplicada, quintuplicada. Agora, as consequências de não ter tempo para o Senhor, certamente vai te deixar muito perturbado ou muito perturbada. Este é o remédio divino que todos nós precisamos. Amém? Que Deus nos abençoe.